Voltando no intervalo, pessoal, a gente vai pegar onde deixou lá no primeiro segmento do programa, que é a reunião bilateral entre os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. O motivo formal da reunião era o anúncio de uma parceria para promover direitos trabalhistas. Agora, houve uma série outra de assuntos abordados que a gente já está tratando, mas primeiro vamos trazer a reportagem que trata dessa reunião e a gente volta a pegar os aspectos essenciais das conversas entre Joe Biden e Lula. Vamos lá. Ao lado de Biden, Lula defendeu a criação de um novo marco na relação entre capital e trabalho e disse que não há democracia sem sindicatos fortes. Queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho. Uma relação do século XXI, civilizada, mas atendendo, inclusive, a fala do presidente Biden. Todas as pessoas que acredita que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado. Não há democracia sem sindicato forte. Porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. O presidente brasileiro disse ainda que o encontro com o líder americano representa um renascer das relações entre Brasil e Estados Unidos. Biden disse que as duas maiores democracias do hemisfério ocidental defendem os direitos humanos em todo o mundo, e isso inclui o direito dos trabalhadores. E acrescentou que o avanço em questões como mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e resiliência financeira depende dos trabalhadores. We know our progress on these challenges depends on our workers. They will drive our clean energy transition. They will keep the global supply chain secure. They'll build the infrastructure we need to keep our economy strong. So we have to empower them as well. A fala do presidente americano vem no momento em que os Estados Unidos enfrentam uma paralisação histórica. O sindicato United Auto Workers, conhecido pela sigla UAW, entrou em greve com as 3 principais montadoras do país, a General Motors, a Ford e a Stellantis. O movimento, que é inédito na história do sindicato, acontece depois que as montadoras registraram lucros recordes. As demandas do UAW incluem aumento de salário, benefícios como semana de 4 dias de trabalho e um plano de ampliação de aposentadoria. O sindicato tenta recuperar auxílios que havia perdido há mais de uma década, quando, em crise, as empresas chegaram à beira da falência. O peso político para Joe Biden, assim como a paralisação, é sem precedentes. Por um lado, Biden sofre pressão para apoiar o movimento, porque o apoio dos funcionários é essencial para sua campanha à reeleição em 2024. Por outro, uma paralisia maior e mais prolongada da produção automotiva nos Estados Unidos pode resultar em preços mais elevados e se tornar um revés para a economia, uma das bandeiras do presidente americano para permanecer na Casa Branca. Além disso, coincide com o andamento do recém-implantado plano econômico de Biden, o Bidenomics, que enfrenta duras críticas da oposição. Caio, eu tinha interrompido você, peço desculpas ao final do primeiro segmento, por favor. Na verdade, eu ia até perguntar para o Lorival se o fato dos Estados Unidos começarem a falar sobre reforma de governança do Conselho de Segurança também não decorre do fato, talvez, da pressão ou dessa reivindicação estar presente nos países do tal Sul Global. Não, porque faz mais de 20 anos que os países do Sul Global fazem essa reivindicação. Mas aí, agora que os Estados Unidos começam a falar nisso. Então, em princípio, não seria... É uma dúvida. Não estaria dando certo essa pressão? Não, essa pressão nunca deu certo. É que agora interessa aos Estados Unidos, realmente, porque o Conselho de Segurança não consegue adotar medidas, por exemplo, as próprias sanções. Qual que é a queixa do presidente Lula? Poxa, as sanções são ilegais, porque não foram aprovadas pelo Conselho de Segurança. Elas não foram aprovadas pelo Conselho de Segurança porque Rússia e China têm poder de veto. Então, o que o Biden está respondendo é, você tem razão, então vamos tirar o poder de veto de todos nós. Se a gente tirar da Rússia e da China, tira dos Estados Unidos,
Tenho certeza que Reino Unido e França também vão concordar. A gente faz um Conselho de Segurança com mais assentos permanentes, incluindo Brasil, Índia, Japão, Alemanha, então, um país africano. E aí, a partir daí, nós poderemos agir em conjunto, de forma multilateral, contra violações da Carta da ONU, como essa da Rússia e provavelmente uma violação que vem vindo por aí, futura, que é a anexação de Taiwan pela China. Bom, vamos ao aspecto formal do encontro entre Biden e Lula, que foi o lançamento dessa, digamos, de uma agenda global, de uma iniciativa global em torno de direitos trabalhistas. Daniel, tanto um quanto o outro presidente estão enfrentando um dilema complicado quando eles falam de sindicatos. No caso do nosso presidente, boa parte da sua base sindical, que é tão importante na formação do PT e nos núcleos, né, dirigentes do PT, estão empenhados em desfazer as recentes a mini-reforma trabalhista do Temer, por exemplo, em vários aspectos. No caso dos Estados Unidos, o dilema está no final da nossa reportagem, quando o tradicional apoio que sindicatos prestam aos democratas e os democratas buscam nos sindicatos está no meio de uma greve épica, essa greve atacando as 3 grandes montadoras em Detroit e Michigan, que é o estado essencial para que Biden continue onde está em 2024. E aí? É muito interessante. Eu acho assim interessantíssimo esse cenário político que ambos os presidentes estão vivendo internamente, porque se você pensar no cenário brasileiro, essa semana mesmo o jornal Valor Econômico trazia um levantamento muito interessante mostrando que em 10 anos a proporção de sindicalizados, trabalhadores sindicalizados no Brasil caiu de 16% para 9% da mão de obra formal neste ano, né? Pela primeira vez em muitas décadas está abaixo de 10%. E aí tem outros tantos dilemas, por exemplo, o PT, que sempre teve uma base sindical muito forte, quando a gente pensa agora nesta nova economia, com trabalhadores precarizados, mas de aplicativos, por exemplo, está longe, muito longe de ser uma base do presidente Lula ou do PT. E o PT não tem conseguido atender as demandas de regulamentação desse trabalho, até nem se sabe se os motoristas de aplicativos, por exemplo, querem ser mesmo regulamentados, né? Muito interessante todo esse cenário que está sendo vivido. Acho que o Caio tem até mais detalhes de como anda essa discussão de volta do imposto sindical. E nos Estados Unidos, eu acho que tem uma outra coisa que vai além também, William, que é uma crise existencial ali. Eu via hoje um cálculo muito interessante feito por alguns sites americanos, entre eles o Politico, dizendo o seguinte, que o grande vencedor dessa greve histórica da UAW em Michigan é a Tesla, Elon Musk. Por quê? Porque mesmo se os trabalhadores conseguirem metade do que estão querendo, eles querem basicamente um reajuste de 40%, se conseguirem metade disso, o salário pago para trabalhadores da Stellantis, da GM e da Ford vai ser $20 por hora a mais do que a Tesla paga. E a Tesla emprega muito menos, porque a gente está falando de veículos elétricos, né? Emprega muito menos, movendo uma cadeia produtiva menor e tradicionalmente sem sindicatos. Então, é um dilema interno ali gigantesco, tanto para os Estados Unidos quanto o Brasil, lidando com a nova economia. Eu vou trazer o Caio para sustentar o teu argumento. Se os grevistas no Michigan agora conseguirem a metade do que eles estão querendo, que você acabou de mencionar, Daniel, eles vão estar mais caros do que as mesmas fábricas no México que estão produzindo para o mercado americano com participação dos sindicatos e estão produzindo com a mesma produtividade, eles chegaram à mesma produtividade do trabalhador americano, porém com salários mais baixos, Caio. Não, o Daniel só me coloca aqui para dizer como que talvez esse debate, esse acordo do Lula-Biden pode impactar o debate aqui dentro. Já tem um debate muito forte, né? Eu considero até quase que uma mini-reforma trabalhista, ou mini-reforma sindical, né? Uma mini-contra-reforma. Isso, é muito focada em fortalecimento de sindicatos, né? Ou seja, o que o Lula e o Biden celebraram lá, esse acordo, essa cooperação, ela tem um braço aqui muito forte em tramitação. Isso está acontecendo nesse exato instante, né? Nesses dias.
neste semestre, que é basicamente o quê? Governo, sindicatos e entidades patronais tentando ajustar um texto de comum acordo para ser enviado para o Congresso. Esse texto tem 4 eixos, basicamente: fortalecimento de sindicatos, financiamento de sindicatos, possibilidade de negociação coletiva por parte de servidores públicos e, pelo que me relataram, a grande reunião que vai acontecer agora no começo de outubro dessas 3 entidades, né? Estado, governo e sindicatos, Estado/governo, sindicatos e entidades patronais, para tentar fazer um ajuste fino e querem mandar ainda neste ano. Ou seja, e pelo que me disseram, eu falei muito hoje com o Clemente, que a meu ver, ele é o coordenador do Fórum das Centrais Sindicais e ele é dos maiores especialistas aí nesse universo do trabalho aqui no Brasil. E ele me disse que, de certa maneira, impacta, né? Porque você dá um impulso e você cria um discurso de que, poxa, Lula e Biden, Brasil e Estados Unidos trataram desse assunto, então, de certa maneira, isso ganha um impulso e que a ideia é que até o final do ano isso vá já para o Congresso Nacional. Aí se vai passar, a gente sabe as características do Congresso. Independentemente do que você, Thaís e Lorival, eventualmente queiram dizer desse tema, eu posso propor mais um aspecto lá das reuniões nos Estados Unidos que me parece relevante, é o encontro de John Kerry e o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad. Esse é um ponto que o Lula destacou bastante no discurso dele de ontem, e quando a imprensa internacional se refere ao Lula, ela não se refere muito. Ela puxa justamente esse aspecto, é o que o Brasil tem a oferecer, sobretudo na transição energética, que é o ponto que o Biden aborda ali, claramente. Ele vê um papel ali para o Brasil. O que aconteceu entre Kerry e Haddad? Eles discutiram... Está esclarecendo, John Kerry é o enviado do Biden para assuntos climáticos. Isso. Eles discutiram a possibilidade do Brasil ser uma das plataformas usadas pelos Estados Unidos para compor uma grande cadeia de produção que esteja próxima aos Estados Unidos, para que não aconteça mais o susto que veio com a pandemia e depois com a guerra da Ucrânia, que é o tal do nearshoring, o friendshoring, né? Quer dizer, o Brasil fazer parte de uma cadeia, que a gente chama de cadeias de valor, enfim, mas de uma cadeia produtiva que entre no pacote de benefícios que os Estados Unidos fez para um incentivo dessa produção, não só dentro dos Estados Unidos, mas de países parceiros. Então, o Haddad leva ao John Kerry esse pedido: olha, o Brasil quer participar desse ato de redução da inflação como uma plataforma de produção. O grande obstáculo que o Brasil enfrenta nisso, e eu acho que posso colocar essa mesma posição com relação à discussão dos sindicatos, é a questão da competitividade. O Brasil nunca fez parte das cadeias globais de valor por causa da competitividade, né? O Brasil exporta Nós somos um país fechado. Não, nós somos um país fechado, ponto. Mas assim, mesmo do ponto de vista da exportação, o Brasil exporta tributo. Então, a gente já sai perdendo na largada, né? O Brasil hoje, aliás, há muito tempo que o Brasil disputa o lugar de queridinho de emergentes com o México, e essa guerra ele já perdeu. E hoje perdeu mais ainda, porque o México conseguiu ganho de produtividade por investimento, óbvio que tem investimento, óbvio que tem o NAFTA, que é um acordo com os Estados Unidos, isso facilita, mas a produtividade e a competitividade do que é produzido nas cadeias de valor no México é muito maior do que a dos Estados Unidos. Como ficou o caso no caso da greve agora. Exatamente. Agora, um obstáculo que pode ser derrubado é a reforma tributária. A reforma tributária pode, de alguma forma, aliviar isso. O Brasil pode ter uma plataforma, por exemplo, de hidrogênio verde, de lítio para bateria. Quer dizer, tem uma série de oportunidades aqui que o Brasil pode ser aproveitado. Agora, não é uma coisa que está construída e pronta para ser acoplada ao que já está acontecendo nos Estados Unidos. E com relação aos sindicatos, qualquer reforma de sindicatos no Brasil que não reveja a unicidade sindical vai sempre nos manter
para trás. Quer dizer, a discussão hoje da precarização do trabalho, essa discussão que aconteceu com a decisão do juiz que botou uma multa bilionária lá para o Uber, isso acabou transformando esse debate numa coisa assim, como se a decisão da justiça fosse o contraponto à precarização do trabalho. A precarização do trabalho precisa ser discutida no Congresso Nacional, precisa ser discutida com a sociedade civil. Não adianta vir um juiz e dar uma decisão que vai prejudicar todo mundo, inclusive aqueles que já estão precarizados. Agora, do ponto de vista do sindicato, como um agente ou uma ponte dessa discussão, no Brasil, com a unicidade sindical, que acaba mantendo a gente refém, né, os trabalhadores reféns dos sindicatos, acho difícil acontecer uma evolução. Bom, nós pegamos o encontro dos dois presidentes e viemos para uma situação fundamental para a gente entender no Brasil, mas grade de televisão, nesse ponto, é um horror. Eu sou obrigado a respeitar rigorosamente os tempos à disposição. Lorival, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa bancada. É sempre um grande prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. A gente vai para o intervalo. Na volta, o assunto é a super quarta. Banco Central Brasileiro reduz a taxa básica de juros em 0,5 ponto. Já o dos Estados Unidos mantém e não descarta a nova alta. Até já.